Boa noite, colegas, diretores. Olá, Edenilson, seja bem-vindo. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Então, hoje no nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre o plano de ação. Plano de ação que é direcionado para as nossas escolas, o plano de ação na qual a gente precisa e necessita planejar as ações e principalmente encontrar estratégias para aquelas ações que se direcionam de uma maneira mais eficaz em nossas escolas. Nesse plano de ação, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o plano de ação que nós temos em mãos, que foi fornecido para nós lá no no seminário do diretores em Foz do Iguaçu, e também nós vamos colocar no nosso portfólio algumas ações relacionadas às possibilidades que devemos encontrar com algumas situações, principalmente naquelas que são trabalhadas em recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes. No encontro passado, nós observamos alguns combinados, né? Nos apresentamos, fizemos uma breve apresentação de como que está a nossa escola, o registro lá no portfólio, e também, boa noite, Argos, sejam bem-vindos. Como serão os temas dos encontros da nossa jornada no diretor formador desse ano, tá? Que é o grupo de estudo. E o que a gente precisa e necessita para ter a certificação desse grupo de estudo, que também vai ter avaliação, que é o nosso portfólio, e a implementação, que no final desse encontro eu vou colocar para vocês, que já está lá no Classroom, a implementação, que é igual para todo mundo, tá? Os desafios que foram colocados pela secretaria é posto para todo mundo da mesma maneira, e nós precisamos encontrar maneiras, estratégias e ações para conseguir resolver esse desafio que se encontra em todas as escolas. E também nós temos a orientação, que é como nós podemos sempre estar observando o nosso portfólio, a implementação, que são dois documentos, o portfólio vai ter peso 4 e a implementação vai ter peso 6, tá? E como que nós podemos estar em constante edição e sempre estar em contato com esse portfólio no Classroom e também com a implementação. E hoje eu quero apresentar para vocês a nossa coordenadora, tutora, que nós também temos um grupo de diretores, e ela está conosco, nos direcionando e também nos auxiliando tudo aquilo que é necessário, é a professora Emeline. Ela é do núcleo de Francisco Beltrão, e ela está aqui conosco hoje na nossa sala, no nosso encontro. Seja bem-vindo. Quer se apresentar, Emeline, para os colegas diretores? Sim, olá, boa noite, muito obrigada pelo espaço. Diretor André, boa noite, pessoal. Então, me chamo Emeline, eu sou tutora, acompanho aí, né, o diretor André e também, né, mais 5 diretores, né, nós temos aí o nosso grupo, e a gente faz essa ponte entre o DAP e nossos diretores, e acompanhando os diretores, formadores, a gente acaba acompanhando vocês também, né? Então, a gente aí consegue visualizar um pouquinho, né, do que vocês produzem, e isso é fantástico porque a gente cresce muito também nesse processo. E essa é uma característica bacana, né, do diretor formador, porque todos os envolvidos, de uma forma ou outra, se desenvolvem, né? Seja os diretores aí que se preparam para estar com vocês, nós tutores que acompanhamos, né, fazemos essa mediação, e principalmente vocês aí quando, né, contribuem com as suas experiências, com o conhecimento que vocês têm ao longo dessa caminhada. E é isso que faz o diretor formador dar certo, né, dar certo. Vem se consolidando cada vez mais a cada jornada, tem melhorado, sempre trazendo aí temáticas relevantes para a atuação na gestão de vocês, né? E a gente conta, né, claro, com a presença de vocês aí até o final da jornada, são 8 encontros, né? Passa rapidinho,
como os assuntos são relevantes, a gente nem vê passar. Tenho certeza que no final o sentimento vai ser de que valeu a pena. Então, a gente, né, estende aí as boas-vindas a vocês. Vocês estão em ótimas mãos, aí com o diretor André, que super, né, competente e preocupado, né? Eles se preparam, né, se organizam para estar aqui com vocês, fazendo essa mediação. Mas vocês é que vão enriquecer com certeza aí com as contribuições de vocês. Então, gostaria de desejar uma excelente jornada 1 do diretor formador, um excelente encontro e contem conosco, né, diretor André? Estamos aí para auxiliá-los. Isso Obrigada, aí. gente. Seja bem-vindo, Nelson, também. Boa noite. Uma das coisas que a gente fez no combinado inicial, Emilina, é que eu não iria fazer busca ativa, né? Que ninguém é para faltar durante os encontros. E pelo Ótimo que a gente combinado. percebeu, pelo que a gente percebeu no primeiro encontro, todos participam, todos vão estar ativos, né? Apesar da dificuldade, muitas vezes, da gente fazer a edição do portfólio, da edição de tudo aquilo que é necessário, mas a gente sempre dá jeito, a gente sempre arruma um tempo e nós vamos sim conseguir todos concluir, né? Então, fique à vontade, tá bom, menina? Qual é o objetivo do nosso encontro de hoje? Claudino, gostaria de ler quais são os objetivos? Objetivos: refletir sobre a liderança pedagógica do diretor escolar na melhoria dos resultados de aprendizagem dos estudantes. Revisitar e reajustar o plano de ação. Avaliar e repensar decisões baseadas em evidências. Muito bem. E em cima desse objetivo, eu posso fazer uma pergunta para vocês. Todo o planejamento inicial, todo o plano de ação construído no início, ele é sempre concreto ou ele pode ser ajustado durante todo o período e todos os desafios que ocorrem no nosso estabelecimento de ensino, nas nossas escolas, enfim, em toda a nossa comunidade que envolve principalmente a aprendizagem dos alunos? Quem gostaria de responder? Ele é concreto? Isso, Ângela. Pode falar, Ângela. Vamos participar, né, professor? Isso aí. Então, professor, eu acredito que a escola é muito viva, né? E eu acho que, assim como o plano de ação do professor, ele não assim, como que eu posso usar a palavra? Imutável, né? Que a gente sempre fala para o professor, né? Eu acho que o plano de ação da escola, do diretor, né? Também não, né? A gente tem muitas ações que a gente muda ela constantemente. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, a frequência. Isso. Às vezes a nossa frequência ela está baixa, a gente precisa fazer alguma ação naquele momento para poder reverter aquilo, né? E de repente a nossa ação foi eficaz e a gente está com, né, uma presença satisfatória, né? Aí a gente já não precisa mais daquela ação naquele momento, né? Naquele período, naquele mês, naquele trimestre, né? E assim, né? São tantas coisas que acontecem dentro da escola, ausências de professores, né? Que a gente às vezes não imagina, de funcionários, né? Então, eu acho assim que sempre tem que estar ajustando, né? Sempre mudando constantemente, né, o plano de ação da escola, o plano de aula do professor, né? Eu acho que jamais, né, fazer um plano e sempre seguir ele, né? A escola vai, né, vai se moldando por si só no dia a dia. É isso aí. Ele sempre deve estar em constante ajuste. Porque muitas vezes aquilo que você planejou lá no início do ano, passa o primeiro trimestre, você vê que aquelas ações que você pensou em determinados desafios que você poderia encontrar durante o ano, não são mais esses desafios, são outros.
E aí você precisa gastar a sua energia pensando em estratégias para que esses novos desafios que no decorrer do ano letivo, no decorrer do período, sejam solucionados, sejam melhorados para que você possa ter o menos desgaste possível para a tua equipe, para a escola, para os professores e, consequentemente, em reflexo da aprendizagem dos estudantes. Porque todos os planejamentos, eles têm um propósito em comum. Concordam? Qual que é o propósito? Quem gostaria de falar? Qual que é o principal propósito? A aprendizagem, né? Isso. A aprendizagem dos nossos estudantes. Este é o planejamento. Este é o foco do nosso plano de ação. Sempre buscando a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. Porque a principal função da escola, do colégio, é fazer com que os nossos alunos, que os nossos estudantes, estejam sempre em crescimento intelectual, social, e que possa fazer realmente a diferença na vida deles com a frequência escolar. Estando na escola, o convívio escolar, o pouquinho que ele aprende todo dia, o pouquinho. Ah, hoje não aprendi nada. Mentira. O pouquinho que se aprende todos os dias, durante todo o ano letivo, se torna algo significante. E esse crescimento ele leva para a vida dele, né? Quando a gente, então, relembra o que a gente planejou lá no início do ano letivo, nós temos, então, na parte do estudo e planejamento que foi elaborado no início do ano, nós tivemos algumas frentes para serem observadas, tá? Frequência escolar, a aprendizagem, a avaliação das provas externas, que é a prova Paraná e o SAEB, e a recomposição da aprendizagem. Então, na primeira reunião de estudo e planejamento deste ano de 2025, a equipe de vocês, a nossa equipe, a escola, sob a liderança de vocês, diretores, elaboraram um plano de ação, tá? Com os resultados baseados em 2024. Com os resultados. Nem todos os desafios que foram levantados em 2024 serão os desafios desse ano de 2025. Mas os resultados da frequência escolar, da aprendizagem e principalmente das avaliações externas para a recomposição da aprendizagem são os desafios que fazem com que o pensamento desse ano de 2025, nesse plano de ação, seja elaborado. Então, e esse foi um momento em que houve uma construção coletiva. Eu gostaria que alguém colocasse, assim, espontaneamente, como foi esse momento colaborativo de construção? Todo mundo pensou a mesma coisa? Houve divergências em questão dos temas levantados na escola? Quem gostaria de falar? Muito bem. Vou solicitar então de alguém, né? Marisa, gostaria de falar, Marisa? Prof, então, nós fizemos o nosso plano de ação da escola, com base nos nossos resultados finais de 2024, tanto avaliações interna quanto externa, ali a questão das ações que foram colocadas, tanto da frequência, aprendizagem, avaliação, recomposição das aprendizagens, e assim, foi naquele momento mesmo do estudo e planejamento com os professores, teve aquele momento inicial lá que os funcionários participaram juntos, mas se bem que no momento inicial a gente não falou de plano de ação e sim do clima escolar, mas depois eles tiveram um momento à parte, né, que foi os dias que eles se reuniram, que a gente estava separado ali por setor, professores, equipe gestora e os funcionários,
também fizeram essa parte do plano de ação. E, assim, nós chegamos à conclusão que as nossas ações de frequência iam ser mantidas parecidas com a do ano passado, porque nossos resultados de frequência melhoraram, então, manter na mesma linha, aprimorando, claro, sempre, mas que realmente a aprendizagem precisamos focar bastante, porque os nossos resultados do ano passado, Prova Paraná, até que na última avaliação, a terceira edição, foi melhorzinha. E uma das coisas que sempre nos chama atenção é a discrepância, né, entre as avaliações externas com as internas, na hora de fazer essa análise da aprendizagem. Porque se os nossos estudantes estivessem no mesmo nível que está na avaliação interna, na externa, nós estaríamos excelentes, mas não é assim, né? Nós não sabemos que não é dessa forma. Então, as ações feitas foram pensadas, programadas, foi nesse sentido, no sentido da melhoria da aprendizagem mesmo. E a questão da avaliação, da recomposição da aprendizagem, todas as situações ali que estão previstas, né, do trabalho para esse ano, a questão das metodologias ativas, intensificar ali o uso das plataformas, aluno monitor, como as ações previstas. Claro, a gente vai dizer mais do mesmo, mas é aprimorar o que a gente tem e conseguir fazer, mas é o nosso foco. Inclusive, esse ano que nós tivemos agora, estamos tendo, né, eleição do Grêmio nesse mês de março, uma das ações, inclusive, que foi colocada para a chapa que está lá, que a nossa é chapa única, é exatamente isso no plano de ação deles, a motivação dos estudantes para a melhoria da aprendizagem. Então, assim, em síntese, o plano de ação aborda todas essas frentes, né, mas com o objetivo principal, que é a questão da aprendizagem mesmo. Então, não, a princípio é isso, mas eu acredito que a forma que se deu lá na escola, a conversa, a elaboração, não tenha sido diferente das demais escolas. Assim, confesso que eu sinto um pouco nesse primeiro momento do ano, a gente não está com toda a equipe para montar um plano desse, porque está um pouco numa escola, um pouco noutra. Claro que depois você apresenta, você coloca em edital lá na sala dos professores, você divulga no grupo, mas não é a mesma coisa de construir com toda a equipe. Então, a gente constrói esse plano ali com um terço da equipe e depois vai trabalhando ele no dia a dia mesmo. Tá. É assim, em cima daquilo que você colocou, Marisa, do início do plano, que foi elaborado no início do ano, vocês já fizeram alguns ajustes que viram que o direcionamento não era aquele que vocês gostariam no início do ano? Já foi feito algum ajuste no plano de ação de vocês do início do ano? Não, a princípio a gente está seguindo como ele foi feito mesmo, André, até porque o nosso início de ano foi turbulento, continua. Eu ainda estamos lá na escola, né? Até ontem estávamos com falta de 2 professores que teve problema, acabou trocando o suprimento. Então, assim, nós estamos tentando seguir nessa linha mesmo, mas não teve ainda uma reformulação. Uhum. Muito bem. E aí, né, esse plano ele tem que sempre estar aberto, porque... Com certeza. Né, porque as ações que a gente desenvolve ou que vai estar desenvolvendo até aqui são aquilo que nós no início do ano nós planejamos e que nós pensamos nessas ações para que haja um engajamento dos nossos estudantes, dos nossos professores, principalmente no que se diz a recomposição da aprendizagem. As avaliações externas é uma consequência, na verdade, do engajamento e de tudo aquilo que está sendo elaborado durante o ano letivo. E isso a gente precisa sempre estar olhando com olhos de cima, ou seja, não do micro, sempre do macro, né? Olhando de cima os pequenos detalhes que possam sempre fazer a diferença, lá no final, as pequenas coisas, elas se tornam enormes. É como a gente ter um conflito na escola. É uma bolinha pequena, e se você não vai ter essa conversa difícil, cada vez vai se tornando maior essa bola, né? E a gente cada vez se torna mais
difícil de resolver. Então, tudo aquilo que a gente possa olhar que é um pequeno detalhe e que pode fazer a diferença na construção das nossas ações, elas devem ser, sim, observadas e olhadas, tá? Então, eu vejo que está no caminho certo e que todos aqueles que estão aqui hoje, que observem o seu plano de ação, sempre fiquem atentos aos pequenos detalhes, porque esses pequenos detalhes, como a falta de um professor, né? A gente gasta energia em busca do professor, fazer com que o professor esteja em sala de aula, fazendo com que o professor faça seu trabalho com excelência. E aí acontece um imprevisto, a gente precisa sempre ter um planejamento, uma estratégia para que a gente consiga solucionar o mais breve possível. Muitas vezes não é da maneira com que a gente gostaria de resolver, mas é aquilo que nós temos no momento. E se não é o professor que você gostaria de ter e que a gente gostaria de ter em sala de aula, mas é o professor que está ali. E a gente, como diretor e equipe pedagógica, a gente deve estar ao lado desse professor e tentar ajudá-lo para que ele possa fazer o melhor trabalho possível dentro das condições deles. Muito bem, mais alguém? Gostaria que falasse de como que foi o momento colaborativo da construção. Pode ser, hoje, professor? Pode falar, Luiz. Viu? Então é o seguinte, a gente como aí somos né, uma grande parte de escolas pequenas, com exceção de um aqui que tem uma escola gigante, perto da nossa, né? O Claudino é privilegiado, acho, né? A gente também, né, fez o estudo de planejamento com poucos professores. Eu tenho lá 5, 6 professores padrões, né? Tinha 3 lá, que vieram, e a gente discutiu. Só que o pessoal que está comigo lá, é o pessoal antigo já, que faz aí uma estrada aí desde que comecei na direção, e eles têm se mostrado bastante compreensivos, né? Aí com essas novas atividades, novas metodologias que vêm, que são, na verdade, não são oferecidas, são impostas, né, pela SED. A gente tem que fazer e não tem escape. Assim, o pessoal já entendeu. A gente precisa cumprir com o que está sendo estabelecido lá. Quanto à construção, ela foi não foi muito coletiva, porque eu falei, pessoal, nós precisamos fazer isso, isso e isso, e não tem muito que nós escapar. Esse ano aí foi falado, já tinha sido falado, né? A gente já sabia que era o ano do SAEB, e a cobrança ia vir, e o nosso governador quer manter aí os níveis altos. Depois que a gente foi no seminário lá, a gente viu que as metas subiram. A nossa escola tem poucos alunos, não tem tanta dificuldade assim com notas, né? Tipo, a professora falou antes ali, a avaliação interna, né, dos alunos ali, a questão de notas, médias, a gente não tem. Daí, quando cai nas provas externas, né, o problema principal, até eu já coloquei ele, é a motivação dos alunos em falar para eles fazer, né? Então, isso já vem de anos anteriores. Falei com os professores e a gente tem que motivar eles lá. Eu vou dar tô comprando fazendo vaquinha para comprar chocolate agora para Páscoa, para o dia da prova vamos fazer comida diferente para tentar estimular, mas eu já sei a adaptação que eu fiz ali, que a minha vontade, quando a gente fez no começo do ano de motivar, já vi que não está dando muito certo, né? Porque eles já estão falando em boicotar, principalmente o SAEB, as provas paranáticas já não vão fazer mais. Então, a adaptação que a gente está fazendo aqui, que é a tua pergunta, né? Já tivemos que mudar, e só agradando ali com docinho não vai resolver. Daí, o que nós já fizemos? Eu já comecei a entrar em contato com pais, né, já, nos pontos de atenção, naqueles que eu sei que são os puxadores da baderna ali, que falaram que não vão fazer e estão desestimulando os outros. Eu já estou falando para os pais, ó. Na reunião de pais também, já falei que precisa se dedicar mais, estudar, que o Paraná precisa ficar em primeiro lugar, e eles são partes importantes aí dessa nota, mesmo que a gente não pontue no ensino médio, a gente tem poucos alunos, e no ensino fundamental, acredito que não vai sair também a nota por conta desse exame do EJA, que alguns alunos meus foram promovidos. Então, a gente não vai ter nota. Acredito que vai chegar no final ali e não vai dar nota. Mas eles são parte importante, porque eles vão somar na média geral. Então, a gente já tá entrando em contato aí
alterando esse plano que a gente achou que ia dar certo, só na motivação, mas nós vamos ter que ir nos pais aí para fazer Isso o aí. negócio funcionar. É o envolvimento da família. Daí... Eu acredito assim, Luiz, eu acredito que o que a nossa colega Marisa, ela comentou, eu não tinha pensado nisso, Marisa, e eu vou confessar que é uma boa ação, e que a gente precisa de pensar isso enquanto escola, o do Grêmio Estudantil. Eles são os líderes da escola, né? Eles falam a língua dos nossos alunos, eles sabem o que se passa, e colocar eles ajustando com esse comprometimento e com esse compromisso deles fazer parte desse sistema de engajamento, de incentivo, eu acredito que é uma coisa bem bacana e que a gente pode, sim, fazer com que nossas escolas também consigam fazer essa parte. Eu acho isso bem bacana. E, Luiz, as suas energias deverão ser gastas nisso mesmo, nesse engajamento e incentivo. Tentar fazer o máximo possível, né? Nós, enquanto diretores, a gente precisa fazer isso, tentar fazer o máximo dentro daquilo que a gente consegue realmente elaborar. Muitas vezes a gente não tem o êxito de fazer com que realmente o nosso objetivo se conclua com eficácia, com eficiência, mas a gente precisa gastar a nossa energia e encontrar possibilidades. Sozinho nós não vamos conseguir, pode ter certeza, Luiz. Precisamos dos professores e dos nossos alunos. Se você vai conversar com os pais, já é um passo, mas os professores também precisam compreender esse processo. E os alunos, principalmente. Falando para os alunos, olha, as avaliações externas, elas são fundamentais para que os nossos professores planejem aquilo que vocês precisam aprender. Que os professores falam dentro da sala de aula para vocês ter uma melhor aprendizagem, para que a gente consiga estar melhorando com as consequências que a prova nos demonstrou as fragilidades de vocês. Eles também precisam entender esse processo. E é muito bacana o que a Marisa colocou, eu acho que é uma ação que a gente pode sim colocar, fazer com que o Grêmio Estudantil se envolva. E você vai conseguir sim, Luiz, tá? Eu sei que você consegue, você vai ter condições de elaborar e fazer com que realmente os alunos participem desses processos de avaliações externas. Amém, que assim seja. E a conversa com os pais esse ano aí, eu já estou endurecendo a fala. Falar, pessoal, vocês precisam fazer a parte de vocês enquanto família. Isso aí. Só a escola, a frase é só, vocês enquanto família precisam se preocupar com os filhos e fazer com que eles peguem o caderno participem do processo. Só largar para nós aqui. Então, apesar desse ano, isso, não sei se vai ter eleição ou não, mas eu estou criando um desafeto aí. Mas não eles também precisam ser cobrados, né? Todo mundo que participa do processo, porque é para o filho deles, eles precisam entender isso. Mais alguém quer comentar rapidinho? Não? Será que eu preciso chamar mais alguém rapidinho para falar? Vamos lá. Arlete que gosta de falar. Eu sei que a Arlete gosta de comentar. Oi, prof. É justamente ao contrário. Eu gosto mais de prestar atenção. Ai. Prof, mas eu estava escutando aí, quando você estava falando dos professores, que nem sempre a gente tem aquele professor que a gente gostaria aí na escola. Imagine quando se trata de uma escola pequena, onde tem só um professor com padrão na escola, e o restante é PSS. E eu sei que grande parte dos PSS que estão lá estão porque querem estar lá, porque gostam de estar lá na escola. Mas todo ano vem aquele professor que está iniciando. Por exemplo, esse ano a gente pegou um professor que nem montar uma prova ele sabe, nem elaborar uma prova ele sabe. E a gente começa tudo do início, né, novamente, né? Ajuda, ensina, vai com calma, orienta e assim por diante. E assim como a gente orienta o professor, a gente monta o plano no início do ano, no começo do ano,
e vai moldando conforme vão acontecendo as coisas também. Então, o nosso plano também foi elaborado em cima dos dados dos resultados de 2024, mas algumas coisinhas aí dentro a gente já percebeu que não dá para manter e a gente já está mudando essas ações. E como a gente sempre coloca para todos os professores lá na escola, nosso plano nunca foi engessado. Agora ainda, mais ainda, porque sempre precisa ser mudado, ser revisto aquilo que não deu certo. Todo trimestre a gente tem o hábito de iniciar o conselho de classe fazendo uma reflexão. O que deu certo até agora? O que precisa ser mudado? O que nós vamos manter? Então, a gente já tinha o hábito de fazer essas mudanças anteriormente a isso, que tudo que está acontecendo. Agora, imagina, então. Beleza? Muito bem, Arlete, fico feliz, porque quando você falou do professor, esses novos professores que estão conosco, nós precisamos fazer com que realmente eles se sintam acolhidos e ingressados, indiferente se é somente na escola ou no local, mas dentro da parte da educação. Porque a gente, observando assim de uma maneira ou de outra, não conseguimos visualizar várias pessoas com intenção de ir para a área da educação, né? Está diminuindo. O nosso corpo docente, o nosso está envelhecendo, né? E a gente precisa também fazer a nossa parte, dizendo que é bom também ser professor. E esses novos que estão iniciando, apesar de toda a dificuldade que nós não encontramos muitas vezes, porque nós também entramos um dia pela primeira vez dentro da sala de aula, eles precisam também ter esse acolhimento da direção escolar, ou dizendo assim, não, te vire, você quer dar aula, então... Não, eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte, sim, para acolher bem esses professores novos, e provavelmente, ou quem sabe, no próximo ano ele vai ser novamente seu professor, e tentar fazer com que ele realmente consiga desenvolver um bom trabalho, e que ele sinta gosto pela coisa e se aperfeiçoe cada momento que ele está na escola, com formações, que tem o diretor de formação, né, formadores em ação, que é para os professores, que ensina muito também. Então, assim, ele vai estar em constante aprendizagem, basta ele querer, e nós fazemos a nossa parte também no direcionamento dessas ações. Pode falar, Marisa. Rapidinho, professor André, só para compartilhar com o professor falou da questão do envelhecimento dos professores, a situação de falta de professor que eu coloquei é exatamente essa, gente, as aulas estão em aberto, chegou no fim de lista e não tem, está correndo já outros municípios, então são situações que daí a professora acabou se aposentando, outro professora saiu de licença maternidade e estamos lá sem professor. Então é isso aí, vamos incentivar o povo a ser professor. Um dos meus filhos já é, viu? Isso, o meu também. Eu consegui direcionar para a área de educação. Aí, de matemática, também de matemática. Já é o terceiro ano. O meu é de física. É o terceiro ano que está já junto conosco na rede, e no começo não queria, hoje ele gosta muito, né? Ele está no núcleo de Guarapuava, trabalha no Turvo, trabalha em Guarapuava também. Então, assim, a gente precisa também fazer esse direcionamento com as pessoas que a gente vê que tem vocação na escola. Porque a gente consegue enxergar aqueles alunos nossos. Por exemplo, o Claudino tem 2.000 alunos, né? Ele consegue visualizar junto com a equipe pedagógica quem tem perfil, quem poderia ser um bom professor. E os nossos alunos monitores, né? Também. É o mesmo processo de escolha, né? E isso se chama planejamento, né? É você também direcionar, porque muitas vezes esse jovem, ele também não sabe o que ele vai querer ser na vida ou o que ele poderia ser. E a gente também pode olhar para este jovem e dizer assim, tu nunca pensou em fazer algum componente curricular na área de educação, seja da área de humanas, da área de exatas,
Então, a gente também pode fazer esse direcionamento, porque eu lembro de alguns professores que falavam na nossa época, de professores assim, estude isso, faça esse direcionamento que você tem mais facilidade, estude na área de humanas que você tem mais facilidade, na área de exatas que você tem facilidade com números, com cálculos. Então, esse processo a gente precisa também ter na escola, resgatar e seguir adiante com os nossos jovens. Muitos precisam, ou muitos que teriam condições, terminam o ensino médio e não se direciona a nada, né? Muito bem. Marlene, gostaria que você fizesse a leitura. Plano de ação escolar. Opa! O plano de ação da escola consiste em um instrumento de trabalho dinâmico, com o intuito de propiciar ações, ressaltando seus principais problemas e os objetivos dentro de metas a serem alcançadas, com critérios de acompanhamento e avaliação pelo trabalho desenvolvido. Muito bem. Então, resumindo, o que é um plano de ação escolar? É um instrumento de trabalho dinâmico com critérios de acompanhamento e avaliação pelo trabalho desenvolvido. Tá? Quando a gente vai lá e analisa os números, os dados da Prova Paraná, o que nós precisamos fazer? O que o professor precisa fazer? Qual o direcionamento da equipe pedagógica em relação àqueles descritores ou àquela disciplina específica, né? Aí existem vários instrumentos que a gente pode fazer. Acompanhamento do professor na observação de sala de aula, acompanhamento na hora atividade, ver o seu desenvolvimento, como que ele faz a recomposição, por que tal descritor não tem tantos acertos, né? Então, existem vários instrumentos e a gente precisa arrumar esses instrumentos, fazer um acompanhamento e depois avaliar esse trabalho que é desenvolvido. Isso é um exemplo, né? Muito bem. Vamos lá. Marlene, continua. Não está pequenininho, né? Não, dá para ler. Tá bom. No seminário de diretores, trabalhamos em um documento de planejamento do ano letivo. Durante a oficina de avaliação docente, foram pensadas ações de acompanhamento dos componentes de recomposição e língua portuguesa e matemática, estabelecendo pontos de atenção e ações prioritárias para as observações das aulas desses professores. Aí agora já não consigo ler, e o óculos está no bolso. Então, muito bem. Aí tem ali ao lado, nesse planner, deve ter sido compartilhado com toda a equipe gestora. Muito bem. É esse planner aqui, ó, tá? Uhum. Caderninho. Página 22, quem tem? Tá? Nessa página 22, lá tem o seguinte nesse planner, que era o professor de língua portuguesa e o professor de matemática. E aí lá pedia uma observação de aula desse professor de português e desse professor de matemática, também com o seu feedback. Nesse plano de ação, que está lá no planner, pedia também quais eram os pontos de atenção pedagógica desse professor de português e desse professor de matemática. E também pedia quais eram os pontos de atenção funcionais. Pedagógico é como ele faz o desenvolvimento da aula. Funcional é de acordo com as funções que ele está exercendo como professor. Tá? E aí, vocês iriam colocar as ações prioritárias, tanto para o pedagógico, como para o funcional. Tá? Vocês conseguiram fazer isso? Sejam bem sinceros. Professor, é parecido. Eu fiz a observação, a semana passada eu fiz a observação de uma professora de
da recomposição de língua portuguesa, juntamente com o tutor do núcleo, mas eu usei já a parte que eu já tenho, né, aquela parte impressa que eu uso, que fala também dos pontos positivos e negativos. Essa parte, falar bem a verdade, ser bem sincera, né, eu não usei, eu não fiz essa parte, mas eu fiz, depois o feedback eu fiz com o tutor, depois eu sentei com a pedagoga e fiz também com a professora e a pedagoga, mas não usei deste material. Mas eu fiz um pouquinho diferente, mas eu consegui fazer. De acordo com as rúbricas da observação de sala de aula. Seria isso, então, Marlene? Seria isso, então. Que nós já estávamos usando. Não, então, assim... Não desse óleo. Vocês já devem ter observado e também ter feito esse entendimento que a secretaria está gastando toda a energia dela, e com razão também, porque ela deve ter esses dados pelo motivo da pandemia, pelo acompanhamento das avaliações da Prova Paraná dos alunos que estão hoje no nono ano lá, de 8º, 7º, 6º, porque eles realizaram essas avaliações, eles têm esses dados e com certeza deve existir uma preocupação com relação aos números, falando nesse sentido, desses nonos anos que estão hoje conosco. E se a gente observar eles, observar os números de 2024, que são os resultados das avaliações externas, realmente a gente encontra bastante alunos com dificuldades. E isso sim é reflexo lá da pandemia, porque eles estavam no 6º, no 7º, e hoje estão conosco, né? E estavam lá num processo de transição do 5º ano para o 6º ano. Então, tudo que a gente imaginar em relação ao que eles poderiam estar passando por dificuldade de aprendizagem, esses nossos alunos passaram. Como esses que estão na 3ª série, que eram nossos alunos de 8º ano, né? Que era em 2020 e 2021. Então, todos esses alunos, a gente precisa realmente olhar com olhos diferentes em relação à aprendizagem, porque necessita-se, principalmente para aqueles alunos que apresentavam dificuldade, uma recomposição de conteúdos básicos. Professor, não oficialmente, não sei se chegou para alguém, mas chegou em um dos grupos nosso, e aí também já era uma questão há muito tempo discutida, né, que é a questão dessas avaliações externas, que daqui a algum tempo também, como não é nada oficial, não sei quanto tempo, vai ser analisada a questão da produção escrita também, né, porque nós temos a plataforma da redação, mas nas provas mesmo não é avaliada. E aí já vê alguma coisa que futuramente será avaliada a parte também de produção dos alunos, né? Porque a questão ali de marcar alternativas não se avalia 100% também. Fica muito vago, né? Não seria ruim, né, Marlene? É algo assim que poderia também a gente, né, até conversar com o tutor, porque seria a mesma coisa como as avaliações. Eu vou citar um exemplo, as avaliações online, que eram dos 8º e dos 9º anos. Ele está hoje na 1ª série, um aluno. Ele é excelente aluno. As avaliações dele sempre foram boas. Ele não conseguia fazer a prova online, ele não conseguia fazer a leitura, parecia que ele tinha que ter o físico na mão, entendeu? Não é criticar a avaliação online, mas muitas vezes tem alunos que não conseguem, eles precisam ter o papel na mão, ou riscar, ou ver, ou reler, fazer algo nesse sentido para que ele realmente consiga ter algo mais concreto. Então, assim, muitas vezes a gente precisa ir conversando com a tutora, Marlene, que nem se você tem isso já, assim, como algo que pode surgir, conversar com a tutora e dizer assim que realmente é necessário fazer. E arrumar argumentos para que aquilo realmente se concretize. Dizendo assim, seria bom por isso, por aquilo, né? Então, a gente precisa também propor sempre avanços, propor algo de novo, para que se mude as coisas e que a gente sempre vá para o caminho certo. Pode ser que não seja certo, mas, quem sabe, haja uma mudança e que também o direcionamento
seja melhor para os nossos alunos. Pode falar, Marisa. Só para fazer uma parte ali, a questão da rubrica da observação de sala de aula, a nossa tutora orientou usar a mesma, com os professores de recomposição de aprendizagem, usar a mesma rubrica que nós usamos o ano passado para apontar o professor, se ele tinha condição ou não de destacar a turma, para manter aquela folha, André. Sim, concordo também, tá? É porque lá tem mais... tipo assim, mais pontos a serem observados, né? Do que somente aqueles 5 pontos que tem lá no LRCO, né? Inclusive, ela realçou a importância da gente focar uma frente cada vez. Ela falou, não adianta você querer entrar dentro da sala e focar tudo, que não vai dar certo. Você vai com o objetivo de uma frente. Isso. Mas você consegue observar mais coisas. Ah, sim, né? Não tem como não. Isso aí, né? Então, o teu objetivo da frente é, eu quero ver os mão na massa da professora se são realmente condizentes com aquilo que ela está propondo. Tu vai lá assistir isso. Mas daí você vai conseguir ver com essa mão na massa se os alunos estão interagindo com o professor, se o professor interage com eles, você tem uma sequência lógica. Então, assim, tu consegue com uma frente específica observar mais coisas que vão estar junto com aquela frente que você está observando, tá? Então, o que vocês vão ter que deixar em dia é essa página 22. Quem não fez, procure fazer, tá? Porque provavelmente a tutora de vocês também vai cobrar essa frente de vocês, tá? Da página 22. E que vocês tenham isso já com bastante clareza, né? Para vocês também, junto com o professor de recomposição, consiga realmente construir algo bem bacana para que ele faça essa parte de professor de recomposição. Uma pergunta que vocês podem fazer, e vocês vão se surpreender, eu acredito. Vão lá na sala do 9º ano e do 3º ano, perguntem para eles se eles estão gostando da recomposição da aprendizagem com o professor. Eu fui fazer isso. Como eles estão se sentindo com o professor de recomposição e o que eles estão achando da recomposição? Foi quase unânime, todos. Muito bom, diretor. Está sendo bem válido. Está ajudando. Então, assim, e eu acredito que vocês vão ter a mesma resposta, tá? Porque é algo realmente que faz com que eles vão relembrando tudo aquilo que eles já aprenderam de uma forma ou de outra e fazendo novamente com mais ênfase, porque o professor cobra exatamente aquilo. Tá bom? E agora, novamente, como vocês também haviam comentado, não sei se foi o Luiz no encontro passado, ou se foi o Marcos, não lembro certo, se nós teríamos o tempo sempre para fazer a edição do portfólio, nós vamos ter o tempo, tá bom? Sempre nós vamos ter questão de 10, 15 minutinhos para fazer a edição do portfólio e para vocês ter o portfólio em dia, tá bom? Não tive tempo de olhar o portfólio de vocês se vocês fizeram a primeira parte que foi do primeiro encontro. Mas agora, após o término do segundo encontro, que vocês têm esse pequeno detalhe para vocês fazer, eu vou olhar e já vou colocando as pontuações para vocês manterem em dia, tá bom? Então, lá no slide, deixa eu ver onde que está o portfólio, tá? Na página, provavelmente, 7, tá? A não ser que vocês incluíram uma página a mais. Vai ter sobre reflexões e aprendizagem do segundo encontro. Vou copiar aqui, vocês vão fazer 2 quadros. Vou copiar aqui e vou colocar no chat para vocês a pergunta. O registre e o anote. Para que vocês possam colar lá no quadrinho de vocês. Tá? Colocar aqui. No slide correspondente. Ou posso também colocar lá para vocês
no grupo de WhatsApp, mas eu vou colocar aqui no chat, se vai dar certo. Para vocês copiar, ó, registre no slide correspondente de hoje. Provavelmente é o slide 7 do portfólio de vocês. Registre. Quais foram as escritas durante o seminário dos professores? As ações. E aí, vocês vão colocar do lado o que foi feito desde então e quais são os resultados dessas ações juntamente com os professores. Eu vou deixar aqui bem certinho para vocês também conseguirem olhar, tá? Então, fazem duas janelinhas lá no portfólio de vocês. Primeiro, quais foram os pontos de atenção e quais foram as escritas durante o seminário dos diretores? Em relação ao quê? Em relação ao processo de ensino e aprendizagem, tá? O que vocês têm de desafio? O que vocês precisam observar e planejar para a escola de vocês? Ah, a falta do professor. Isso é um desafio. E o que eu posso fazer? Né? O que eu preciso fazer? Ah, o meu professor tem dificuldade de trabalhar. Isso é um desafio. Através da tua observação, o que eu posso fazer com isso? Então, daí você vai anotar do lado o que foi feito desde então, né? Ah, eu fiz observação de sala de aula, um feedback formativo, me coloquei à disposição para que esse professor melhorasse a aula dele, dei condições do professor dar uma boa aula, tá? Não adianta a gente cobrar o professor, melhore tua aula não está sendo legal para que os alunos tenham aprendizagem. Mas aí, que condições eu dei para esse professor elaborar uma aula boa? O que eu fiz para que esse professor melhorasse a aula? Né? Quais os resultados obtidos através desse desafio? E as ações futuras junto a esses professores. Tá? Foquem na recomposição da aprendizagem de ensino fundamental e ensino médio. Entendido? Então, agora são 20h25, 23. Então, nós temos 12 minutos. Quando é 20h35, nós vamos retornar. Daí, para vocês, alguém apresenta para socializar. Pelo menos uns 2, 3, para a gente também discutir. E quem sabe o que o Claudino ou o Marcos vai colocar como desafio, seja também o desafio da Arlete, ou da Marlene, ou do Argos, né? Então, nós vamos depois socializar e vocês vão ter o tempo para vocês colocar lá no portfólio de vocês e já ir deixando em dia os registros. E enquanto isso, eu vou fazendo a chamada. E vocês vão falar presente. Ai, ai. Agora, eu vou compartilhar aqui para vocês, depois eu retorno, tá? Deixa eu voltar aqui, selecionar livro, primeiro trimestre. Então, nós temos o nosso registro em RCO. Isso, versão clássica. Então, olha aqui, ó. Nós temos o nosso registro também do formadores no nosso... Então, vamos lá. Os nossos alunos. Ó. Então, estão aqui os nossos alunos do dia 11, tudo certinho. E daí eu vou fazer no dia de hoje. Estou brincando, tá? Então, só para vocês também terem o entendimento. Eles gostariam que fizesse sempre no início, mas quando a gente vai ter esses momentos para a gente fazer a edição do portfólio, eu vou fazendo para vocês, tá bom? Só para vocês entenderem que a gente também tem esse processo. Vou compartilhar aqui para vocês. Só um minutinho para vocês irem olhando quais são as perguntas.
Vou deixar para vocês ir fazendo edição. Muito bem. Qualquer dúvida, vocês podem me chamando, tá bom? A Nilzete está presente? Eu não vi a voz dela hoje. Nelson. Nilzete não está, né? Acho que ela escreveu lá no grupo de Whats, professor André. É, eu não vi, eu não olhei. Deixa eu olhar. Pena. Infelizmente a gente não tem como repor, né? Só tem que passar para ela a atividade daí. Depois eu vou colocar um print desse, desse slide lá no grupo, para daí ela conseguir fazer. Depois eu vou escolher 2 para compartilhar o portfólio e apresentar para os colegas, tá bom? Prof. André está no meu portfólio e viu que está tudo branquinha a página de hoje, né, prof? Eu tenho que ir por lá. Isso eu aprendi no último Dirifor, que quando o professor está olhando a gente. Então tá bom. Mas é que, na verdade, prof, eu estava dando uma olhada no meu plano de ação da escola, que a gente estava falando. Agora eu vou por esse aí. Viu que bacana? A gente consegue, né? Todo mundo recebeu
o material, aquele material da Certa Brasil para recomposição. Aquele material muito bom, gente, tá? Uma das coisas também bem importante que a gente precisa colocar é para esses professores da recomposição participar do Formadores em Ação da Recomposição, tá? É algo bem específico, bem bacana para eles realmente mergulhar nessa recomposição da aprendizagem. E eu conversei com os professores que estão participando, eles estão gostando, porque é uma maneira realmente de ensinar diferente para os nossos alunos e que está surtindo efeito dentro da sala de aula. E no nosso núcleo, vou falar em relação ao nosso núcleo, eles vão ter um encontro de um dia, assim, em polos, né, porque é bem longe o nosso núcleo também, vai ter encontro em polos com os professores de recomposição da aprendizagem. Eles vão ficar um dia fazendo este curso para troca de experiência entre pares dos professores, para fazer o direcionamento de algumas ações para melhoria de ainda mais das aulas de recomposição. E também vai sair, provavelmente, a resolução ou algo nesse sentido, em uma instrução, para ter mais um professor dentro da sala de aula, para estar junto com o professor da recomposição. Nessa escolha, que o diretor tem a autonomia de fazer essa escolha, conversem com o professor já que está, e que tenha alguém que realmente vá somar dentro da sala de aula, né? Que tenha outro profissional que faça, juntamente com esse professor que já está, algo que faça a diferença. Ou seja, que não se crie conflito entre os professores e que realmente somem forças para o direcionamento da aprendizagem. Fala, Luiz. Professor, só colaborar aí, o senhor falou do aluno, do professor que vai estar junto na recomposição da aprendizagem. Hoje a gente teve uma reunião aqui, eles falaram que a partir do dia 20 já vão estar sendo chamados os professores. Aí tem um documento lá, que é uma resolução, que fala a respeito de quais escolas que vão poder ter e outras que não vão ter. Então, por exemplo, nós que somos escola do interior, né, tem lá a escola do campo, né, então se tiver mais que 10 alunos, vai ter um professor. Nas escolas que tem da cidade, tem mais de 15 alunos, no nono, no terceiro, vai ter um outro professor. Daí já está até aparecendo lá para fazer suprimento lá no RHCED. Sim. Docência 1 e docência 2. Então, só que só explicaram isso. Não falaram como que vai ser os critérios, como que vai ser a escolha. Mas provavelmente eles vão direcionar pro diretor, né? Poder fazer a escolha no primeiro momento desse professor, né? Para ver aquele professor que tem a disposição de assumir essas aulas, que tem o compromisso também de fazer essa parte da recomposição, e se não encontrar, eu acredito que daí o diretor não conseguindo indicar esse professor com esse perfil, vai para a distribuição via edital. Mas na escassez que está de professor aí, você sim. vai ter que pegar o que vier. Aqui, pelo menos, né? Mas aí assim, né, aí existe aquela questão, né, Luiz? Esse professor, ele teria que vir com a função de somar, né, Luiz? Porque se ele não vem com a função de somar, é difícil a gente conseguir falar assim, que tenha mais um professor, né? A gente tem que ver também que realmente funcione. Não colocar mais um professor dentro da sala de aula que não vá somar e que não vá te dar retorno em relação ao processo de aprendizagem. Provavelmente a Arlete quer falar da multisseriada, Arlete. Oi, prof. Não, é que aqui na nossa cidade, no nosso núcleo, eles já pediram para a gente indicar, e isso hoje a documentadora já nos ligou para ver se tinha alguém na escola que pudesse ser distribuída essas aulas para os professores que já estão lá. Como não tem mais nenhum professor, vai se distribuir para pedagogos. Pedagogos já correu a lista e não tem mais. Então, abriu-se
para a cidade, para buscar professores nas cidades vizinhas. Então, eu não sei se isso é uma boa ideia, se vai ter professor para estar assumindo. Aqui na nossa cidade, não, eu acredito que vamos ter muitas escolas com problema da falta dos professores para estar assumindo. Sim, entendo. Muito bem. Quem terminou já vai erguendo a mãozinha para nós, só para a gente ter mais ou menos um... Viu, professor? Mas ali, como fala na nota ali, ó, quais foram os resultados, tipo, um negócio que não dá para descrever muito aí, né? Não, por exemplo, assim, eu não sei o que você colocou lá no registro, né? Uhum. O que foi feito desde então que você encontrou os pontos de atenção, né? E as ações. O que foi feito? Beleza. Você já teve algum resultado a respeito disso? Você coloca. Se você não teve nenhum resultado a respeito disso, daí você coloca lá, por exemplo, organização do horário para atendimento. Eu só coloquei o que foi feito até então. Isso aí. E as ações futuras? O que você acha que no futuro, junto a esses professores, você consegue elaborar, consegue fazer? Tá conseguindo, Ednilson? Tá fechado o microfone, Ednilson. Estou escrevendo, professor. Ah, tá escrevendo? Então tá bom, bacana. Que bom que tá conseguindo, Ednilson. Professor, eu escrevi ali, não sei se é isso, se quiser até dar uma olhadinha. Vou olhar, Carlos, vou olhar. Porque dentro da nossa escola, hoje eu até fiquei feliz, nós tivemos uma visita do núcleo, da tutora e do pessoal do formadores, e aí eles conversaram com as professoras de recomposição e pediram para falar com uma aluna. E foi lá e chamamos uma aluna aleatória do 9º ano, e quando ela fez as perguntas para a aluna, eu fiquei feliz com a resposta, porque não foi nada combinado, nós não sabíamos de nada, e a menina falar de como está sendo as aulas. Foi muito bom ouvir aquilo. E daí você teve também uma felicidade de ouvir dizendo que está realmente fazendo a diferença. Porque essa aluna que falou, ela disse assim, ela perguntou quais aulas ela mais gostava, a menina falou que era história e português, ela perguntou por quê, ela falou, e ela falou, e as aulas de matemática? Aí ela disse assim, aí ela explicou o que a professora está fazendo, aí a moça do formador perguntou, e as outras? Ela falou assim, todos os professores estão trazendo coisas diferentes e as nossas aulas estão muito boas. Que bom. Então eu fiquei bem feliz. Porque tanto a professora de recomposição de português e de matemática, que está na nossa escola, as duas têm padrão fixado na escola e estão há mais de 20 anos na escola. Então elas têm assim sabe? Então está sendo um trabalho bem legal e a gente está vendo resultado. Então, no nosso caso, é engajamento e acompanhamento, ali, observação, é um acompanhamento para incentivar os alunos. Mas a gente já consegue ver resultado. Que legal. Isso é legal. Só dar uma ajustada no teu quadro lá. Esse é um ponto, né, que você colocou lá. É isso mesmo, Carlos. Uma das maiores dificuldades que encontramos é motivar nossos alunos a manter na escola, a estar presente, né, e ver que é na educação que eles podem mudar a vida. Muito bem. E aí você colocou quais são as ações e o que vocês estão fazendo e o que pensam para o futuro. Então, esse é um ponto. Se você tem mais um ponto... Eu acho que esse que o senhor leu não é o meu, não. Será? Carlos Alexandre? É. Eu acho que é o teu, Carlos, que eu estou olhando aqui. Minha escola, espaço que eu lidero. Desculpa, estou no slide errado, Carlos. Ali, ó. Quais foram os pontos de atenção de acordo com a realidade da escola em que estou diretor? É isso aí. Né? E o que foi feito? Muito bem. Você pode colocar vários pontos. Por exemplo, problemas com professores, problemas com... tu pode colocar os pontos que realmente são os desafios na tua escola. Tá bom, Carlos? Mas é isso mesmo. Porque, por incrível que pareça, se eu falar, às vezes acho que é uma demagogia, mas assim, eu acho que foi Deus que iluminou na escolha daquelas professoras. Que bom.
Tem Fico uma lá que feliz. já pediu aposentadoria, mas meu coração tá que eu não quero que a aposentadoria dela saia. Eu tenho uma de matemática, mas ela não é de recomposição, ela é de matemática e ela também pediu aposentadoria. E ela está com o 9º ano, então isso aí vai ser também um diferencial no final do ano. Muito bem, então vamos lá, porque senão o nosso... Eu tenho o seu aqui, Carlos, eu já vou colocar, vou compartilhar, daí depois ergue a mão. O meu tá pronto lá, professor. Você Tá vê pronto? se Então está já vamos deixar satisfatório. Tá, vamos lá, deixa eu ver. Satisfatório. Colocando lá. É o que você está apresentando, tá? Não se preocupe, Luiz. Compartilhar essa guia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos apresentar o slide. Isso. De novo, apresentação do slide. Carlos, pode falar então um pouquinho sobre o que você colocou. Então, assim, eu sou meio assim, não sou de ficar enfeitando muito, não. Eu já gosto da realidade nua e crua, porque é o que a gente vivencia na sala de aula, no chão da escola, e não adianta a gente ficar enfeitando muita coisa. Só que eu falo que eu tive a sorte de ter essas duas professoras, que é a professora Doralice, de português, a professora Giane, de matemática, que são duas pessoas assim, dedicadas e abraçaram a causa. Então, o que eu tenho feito, na realidade, é o que eu já comentei. Eu tenho somente feito esse engajamento para incentivar os alunos. A primeira coisa que nós fizemos na escola foi trazer as duas turmas lá para baixo, perto da gente. Então, elas ficam porta a porta com secretaria e sala de direção. Então, a gente acompanha as duas turmas assim, em tempo real, como diz o outro. E as professoras abraçaram a causa. Então, a gente está vendo assim um resultado bacana, e o que eu fiquei mais feliz foi com o que a aluna falou hoje, sem nada estar combinado, ela falar que as aulas estão dinâmicas, estão boas, e eu achei isso muito bacana. Então, os resultados, então, é a partir do acompanhamento, né? É incentivar esses alunos, e depois, futuramente, na realidade, fazer observação, assim, pelo menos semanal, fazer esse acompanhamento, dar feedback para o professor, porque também para o professor se sentir incentivado, para o professor se sentir valorizado. Que eu acho que quando o professor trabalha feliz, que ele vê que o trabalho dele está sendo reconhecido, ele também desenvolve melhor. É o que eu penso, assim. Bacana, Carlos. Bacana. Vou te dar uma sugestão, Carlos. Sugestão, tá? Por favor. Conversa com a tua pedagoga, com o seu pedagogo, e se você conseguir arrumar um horário para acompanhar esse professor na hora de atividade. Isso a gente já faz também. Isso aí, então tu pode escrever aí. A pedagoga faz esse acompanhamento. Isso. E isso é muito semanal. Importante, você saber ver se ele tem dificuldade, o que ele pode fazer, porque se ele tem uma dificuldade, você muitas vezes, no momento, você não vai saber como agir com a dificuldade dela. Mas se você sabe como agir, você já pode direcionar ela para fazer a coisa certa, né? Então, assim, esse acompanhamento da hora atividade é algo muito bacana e que também dá resultado. Você sentar lá com o professor e ele ver que você também está ligado naquilo que está acontecendo e preocupado para que se faça o melhor. Que você também está participando desse processo de recomposição e ajudando de uma forma ou de outra dentro daquilo que você consegue. Isso é bem bacana. Na nossa escola, tipo assim, nós não temos, eu não fico lá na minha sala. Nós temos uma sala maior, com a mesa da pedagoga, a minha mesa, e uma mesa grande onde eles fazem a atividade. Então, nós temos esse contato direto. Então, uma aula por semana, isso ela já faz sempre, porque eu já comentei que a que é pedagoga agora, também já foi até diretora dessa escola no passado. Então, ela conhece a comunidade, ela mora ali, e aí ela... pelo menos uma aula por semana de hora de atividade de cada professor, ela faz esse acompanhamento. Ela senta, ela conversa, ela pergunta, então a gente faz esse trabalho junto. É que eu nem me atentei para colocar ali. Bacana, bacana mesmo. 1-0 do Luiz, então.
do Luiz. Implementação. Não é esse, não. Esse aqui. Luiz. Ó, tá em branco ainda aí, Luiz. Vamos fazer lá do primeiro, Luizão, meu amigo. Estamos trabalhando para isso, professor. Então tá beleza, Luiz. Não dá tempo de fazer na escola. Então tá beleza, não se preocupe. Tá. Vamos lá. Então, eu vou fazer uma leitura ali, breve, e uma explicação. Pode fazer, então, fazer, Luiz. O que foi o ponto de atenção, né, que eu percebi, que eu comentei, né, da minha escola, lá no seminário, tipo, a falta de motivação, que eu já escrevi no primeiro slide lá, a falta de motivação dos alunos em fazer as avaliações externas, né, isso aí que é o meu principal problema agora lá, e o desinteresse dos alunos em fazer tarefas de casa. Ótimo. Né, e também estudos fora de sala de aula, que é a tarefinha da casa, ou quizzes lá, que ano passado a gente fazia na escola, esse ano já cortei. Ninguém mais faz nada, não leva aluno nenhum para fazer quizzes no laboratório. Se ele precisa fazer, ele tem que vir em contraturno. Não, já falei para o professor, ó, ninguém mais leva aluno na sala 15 minutos, 10 minutos da aula. Não. Isso aí não está dando certo. Tem que fazer em casa. E daí, o que foi feito, né? Foi feito conversa com os professores para motivar os alunos. Então, os professores lá que estão na linha de frente, lá dentro da sala de aula, né? Já foi feito conversa com os alunos da importância do estudo fora da sala de aula, tanto para eles, quanto também para os pais, né? Olha, ó, conversa com os alunos também da importância de fazer com responsabilidade e afinco, né, essas provas externas para tentar sanar as dificuldades deles, falando que a gente vai lá, analisa os dados e vê quais são as dificuldades deles, através dessa prova. Daí, se eles fazem tudo desleixado, dá uma impressão para nós que eles não sabem nada. Daí tem que revisar tudo. Então, o foco é isso, essa avaliação serve para isso. Isso que a gente está tentando falar. Reunião com os pais, né, que eu já fiz uma, e também diretamente com os pais dos alunos pondo atenção. Então, aqueles que hoje, por exemplo, tinha uma menina que estava dormindo lá, já manda para o pai, ó, tua filha está dormindo na sala de aula, na hora da aula, e tem que fazer ela dormir mais cedo. Largar a mão do celular, porque ela fala que ela fica até tarde e não consegue dormir. Então, dê um jeito lá na casa, que isso aí é compromisso do pai e da mãe lá. E também, daí, no caso, ações, o que se espera, né? Espera-se que com essas ações, o melhor rendimento dos alunos e o aproveitamento, o melhor rendimento e aproveitamento para os alunos mesmo, né? E daí, se eles tomando essas medidas aí, os pais em casa, nós conversando com os alunos, explicando para eles, espera-se que eles tenham uma maior motivação e façam essas tarefas de casa e estudem fora da sala de aula, não deixe só para vir para fazer tarefas, tudo na escola, né? Então, eles têm que ter o tempinho deles lá. Então, esses daí que são as minhas ações aí e os pontos de atenção lá que eu verifiquei. Pode ter outros? Tem mais, mas eu acho que os mais importantes nesse momento, lá na escola, são esses daqui. Bacana. Muito bom. Tem mais alguém que quer compartilhar rapidinho? Argos, quer compartilhar o seu, Argos? Não? Depois? Então, o meu bom. tá curtinho, professor. Se quiser compartilhar lá, eu... Então, rapidinho, Marlene, isso. Se quiser, rapidinho. Eu Vamos tenho que lá. dar uma arrumadinha depois. Tá. E vai olhar que tem uma partezinha em branco ali, que eu tô... Não tem problema. Hoje, bem pouquinho. Só brinquei com o Luiz porque ele é meu vizinho aqui de Laranjeiras, tá? O Luiz fez o formador comigo ano passado, não sei se ele se lembra. Fizemos um ano passado junto. Mas foi o mesmo, então, que nós fizemos com o professor André? Que eu só fiz um? Não foi com o professor André, não. A primeira vez que eu faço com ele foi com a professora. Então deve ter sido o PDL. Será que não foi? Não? Não, mas o PDL não tinha aula. Foi com outro professor. Um outro professor. Já tá lembro. Na mão, Marlene. Depois nós lembramos. Isso. Então, vamos lá. Eu tinha começado a fazer ali a introdução, daí deixei ali, apaguei, por isso que demorei um pouquinho. Então, eu não coloquei as questões, depois eu arrumo um espacinho ali. Eu coloquei no registro, daí fui por item. Primeiro, proficiência 3 na análise de dados de resultados das avaliações de 2024, no geral, na maioria das turmas. E aí, o que eu anote ali como solução? Diálogo com professores e alunos sobre a necessidade de melhorar a aprendizagem, sobre essa primeira questão. A segunda,
aumento do IDEB, mas não o suficiente para atingir a meta estipulada, né? Aumentamos, mas faltou um pontinho para a meta. Aí, observação mais detalhada e com feedback sincero com o professor de recomposição da aprendizagem, com os demais também, né? Mas o ponto focal vai ser o de recomposição. E avaliação diagnóstica com os alunos do 6º ano, nós estamos fazendo essa semana. Hoje a pedagoga com a professora de português estava trabalhando com o 6º ano, né, corrigindo os textos, e durante a semana passada, essa semana, o aluno monitor estava também auxiliando os alunos nessa produção de texto, para ver como que está a questão da escrita, né, e resolução de problemas, né, questões básicas ali do 6º ano, para poder trabalhar também, já que não eram alunos nossos. Então, são os 3 pontos que eu coloquei aqui no registre e no anote. Muito bem. O que você pode ainda colocar, você colocou aquilo que você está fazendo no momento, tá? Uhum. O que você pode colocar ainda, Marlene, assim, o que você vai fazendo e o que você pode fazer futuramente, tá? Com essas ações. Você vai melhorando, daí você vai colocar ali o que você pode fazer futuramente com essas ações também. Tá bom? Bacana. Muito bem. Então, vamos lá, porque nós precisamos prosseguir com o nosso roteiro. Deixa eu colocar aqui. Mas está bem feitinho, não se preocupem, tá bom? Compartilhar essa aqui. Vamos lá. Então, a socialização a gente já fez de alguns dos colegas. O próximo compromisso é dos outros encontros. Beleza, Argos? Fica para a próxima, tá? Então, no próximo encontro, o Argos vai socializar, então, com os colegas, o que vai ser para a gente fazer a implementação no portfólio. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a implementação, tá? Então, ao longo da jornada, nós vamos ter 2 caderninhos. Um é o nosso portfólio, que vocês estão fazendo a edição, e o outro que está junto lá no Classroom de vocês é a implementação. A implementação, todos farão a mesma ação, tá? Todos terão a mesma ação para vocês fazerem a jornada, que nós iremos elaborar e construir de acordo com o desafio que a CED propôs para nós, diretores cursistas. E nesse caderninho de implementação, ele já está à disposição lá. Então, para conhecer um pouquinho melhor e começar a nos organizar sobre esses desafios, vão lá no Classroom, tá? E acessam a implementação das atividades e vão na aba atividades de vocês lá e acessam a implementação de vocês. Se porventura vocês não conseguirem abrir, Ednilson, você estava vendo por que muitas vezes você não tem ou não consegue abrir? É muitas vezes porque o Drive ou a tua caixa de mensagens do teu e-mail está cheia, tá? Então, dá uma esvaziada, quem sabe seja um dos motivos. E aí, você conhecendo, tá? Sem um planejamento estratégico, certo? Claro, a gestão escolar se torna refém das circunstâncias, reagindo aos problemas, em vez de preveni-los. Então, não se tornem reféns, tá? E eu vou compartilhar aqui para vocês uma implementação da Ângela. Vou compartilhar o da Ângela para vocês só observar. Vou colocar desde o início, compartilhar essa guia. Então, ó, para mim está nesse sentido aqui, ó. Todos os portfólios e as implementações, tá? Então, eu vou abrir o da Ângela. Não, o portfólio, desculpa. A implementação. Atividades. Implementação. Da Ângela. Compartilhar.
Vou apresentar aqui para vocês. Então, ela está aqui, ó. Beleza? Então, ó, a implementação, vocês vão colocar aqui uma imagem da sua escola também, o nome, diretor, e aqui está o desafio que será comum para todos. Realizar uma observação de sala de aula do componente de recomposição de aprendizagem e ou de um professor de língua portuguesa ou matemática de terceiras e nonos anos, utilizando a rúbrica de observação. E aí, quando você clicar aqui nessa rúbrica de observação, vai aparecer para vocês a rúbrica, tá? Com foco nas metodologias, estratégias e recursos utilizados pelo professor e o feedback formativo ao professor observado. Esse é o desafio. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês. Qual é o objetivo da observação de sala de aula? São 3 coisas fundamentais, tá? Primeiro, melhoria da prática docente. Segundo, melhoria do profissional, do seu desenvolvimento e do crescimento. E por último, melhoria da aprendizagem dos alunos. Tá? Esses são os 3 pontos principais. Sempre prática docente, melhoria do docente, do professor, do seu desenvolvimento profissional e também da melhoria da aprendizagem. São 3 pontos principais, tá? E aí, vocês vão ter aqui, no cada um dos seus espaços, tá? Descrever o planejamento da ação, como que foi elaborado, qual foi o professor observado, qual o dia, em qual turma, foi combinado o foco da observação, e aí qual a metodologia de ensino utilizada pelo professor, quais as formas de combinado, quando será realizado o feedback, qual a data, tá? Não esqueça de estabelecer uma ordem possível para as ações. E aí, o feedback formativo, tá? O que tem de sugestão para você realizar esse feedback, certo? Daí insira aqui o feedback escrito e elaborado para o professor. O que você falou para o professor? Ou você coloca a sua conversa com o professor, o que ele também colocou, quais foram as suas indagações, quais foram as explanações do professor, você pode colocar aqui, tá bom? E por último, vocês vão fazer um vídeo de compartilhamento apresentando como foi realizar essa implementação. Aí vocês vão falar como que vocês realizaram e de que maneira que foi conduzida essa implementação. Não é difícil, tá? É o dia a dia de vocês. Bem bacana. Esta implementação, ela vai ter peso 6. E o portfólio vai ter peso 4. O portfólio nós vamos construindo encontro por encontro. E essa implementação, eu acredito, não precisa você fazer agora e também não precisa deixar por último. Faça assim que você achar que tem condições para fazer uma boa observação e algo bem bacana para você fazer esse registro. Por quê? Porque mais adiante, lembre dos nossos temas que nós vamos ter durante os 8 encontros. Nós vamos trabalhar sobre e também debater e estudar sobre observação de sala de aula, avaliações externas, recomposição da aprendizagem. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha um pouquinho mais de conhecimento. Lembra do pouquinho? Um pouquinho, que vai se tornar um montante. Vai fazer com que você tenha um pouquinho mais de conhecimento para que você possa fazer algo bem bacana e construtivo e que realmente faça diferença para o professor e para você como gestor de escola. Tá bom? Então, não é difícil, é bem bacana. Continuando, então, vou colocar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Todo mundo entendeu bem? Que
legal, né? Eu creio que sim. Sempre as dúvidas na hora de elaborar que elas surgem, né? Aí só- vocês podem me chamar que dentro só daquilo. dar essa olhada assim não dá para saber ainda. Não, mas eu acredito que não vai ser difícil. O que eu preciso saber, assim, se ficou claro para vocês o que precisa ser feito, né? Porque, lógico, Marlene, as dúvidas sempre vão surgir, e sempre surgem como uma forma de demanda daquilo que a gente está, né, executando e fazendo. É como na escola. Você está lá realizando uma coisa que é a sua demanda, vai aparecer os pontos de interrogações, as dúvidas. E aí a gente vai estar à disposição para conseguir fazer com que vocês se direcionem e que vocês tenham entendimento para fazer algo bem bacana. Mas isso é algo que vocês fazem no dia a dia, só que agora vocês vão fazer um registro completo daquilo que vocês estão realizando com algo específico, que são as aulas de recomposição de nonos ou terceiros anos, né? Ou professor de matemática e português. Mas procure observar recomposição, que é o que a gente tem em foco no momento, que é a recomposição da aprendizagem. Tá bom? Muito bem. Essa mensagem, então, novamente, sem um planejamento estratégico, claro, a gestão escolar se torna refém das circunstâncias, reagindo aos problemas em vez de preveni-los. Pensem no micro. Observem o micro. Para depois, no macro, você conseguir construir algo bem bacana, bem vantajoso, tá bom? E como sempre, eu gosto, quando já temos condições de mostrar algo, eu quero compartilhar algo um pouquinho quando a gente, assim, parece meio, mas é algo que a gente pode refletir também, tá bom? Então é um videozinho. Esse videozinho diz agir sem planejamento. Quem sabe já podem ter assistido esse vídeo. Mas quem assistiu sempre consegue ver algo diferente.
Então, muitas coisas acontecem espontaneamente nas escolas, sem a gente imaginar que possa acontecer situações que fogem daquilo que a gente imagina no dia a dia. Mas quando tem coisas concretas, coisas reais, que acontecem no nosso dia a dia com um direcionamento, é bom planejar. Porque o planejamento vai diminuir gasto de energia, vai te aumentar a probabilidade de acerto, e você vai conseguir, dentro daquilo que você se direcionou e aquilo que você imaginou como correto, algo construtivo e propositivo dentro da sua realidade, tá? Então, não deixe o planejamento parado. Não deixe ele de uma forma engessada. Sempre estejam ele em constante construção. Que é assim que nós crescemos e é assim que nós evoluímos para ter uma assertividade cada vez maior. Beleza? Obrigado pela presença. Aguardo vocês na terça-feira, tá? Dia 25, no mesmo horário. E qualquer coisa, só chamar. Valeu? Ah, deixa eu fazer a foto, né? Não posso esquecer. Só um pouquinho. Vou parar aqui e interromper a gravação, a chamada, para a gente fazer